Dori. Eu sou o Renan. Eu sou a Rita. E esse é o Camisa de Botão. Might be giving yourself credit for. If you have something that's going on in your life right now that's challenging, painful, it's just a reminder that. Então, hoje a gente está aqui com a Rita. A Rita tem um trabalho de passeios turísticos LGBTs aqui no centro do Rio de Janeiro. A gente acabou de terminar o roteiro que ela fez hoje e a gente vai conversar um pouquinho com ela. Eu queria primeiro que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho sobre você, sobre o seu trabalho. Meu nome é Rita Colasso, eu sou ativista egressa do Movimento Homossexual Brasileiro, o MHB, e sou historiadora. Há 10 anos eu desenvolvo o meu trabalho de popularização e valorização da história e memória das comunidades LGBT e a partir de 2012 eu dei início a esse projeto de roteiros da memória pelos espaços de memória e resistência LGBT carioca. Então, desde 2012 eu venho realizando esses roteiros e mês passado eu realizei 2 na véspera da parada e hoje acabei de realizar mais um. São 3 roteiros aqui pela área histórica da cidade. Então, eu gostaria de perguntar qual foi o start que te deu assim para começar com esse trabalho. Eu tenho um texto que eu escrevi, um livro chamado Uma Conversa Informal sobre Homossexualismo, que eu escrevi em 84. Eu me dei conta que a experiência do Lampião da Esquina e a experiência daqueles primeiros grupos de ativismo não tinha se propagado em alguns espaços da comunidade, por exemplo, na Baixada Fluminense, onde eu estava inserida, ninguém sabia. E aí eu achei que era importante registrar e procurei fazer esse registro. Então eu escrevi esse livro e a partir de lá, né, ou seja, desde os anos 80, é que eu tenho essa preocupação com a valorização, o registro, o resgate, a recuperação e a popularização do conhecimento histórico. Foi esse movimento que me levou a construir o blog em 2009. Em 2009 eu já estava no doutorado em História na UF. E em 2012, então, eu desenvolvo esse roteiro. Eu estava lendo Madame Satã e eu morava na região. E quando eu estava estudando sobre o João do Rio, me dei conta de que eu morava na Rua do Lavradio, onde o João do Rio tinha nascido, onde o pai dele morou e onde o João do Rio chegou a morar. Então, em 2012, quando eu dou início a esse projeto, volta essa mesma, como eu morava aqui, né? Eu já estava morando na Riachuelo, e aí eu venho de bicicleta, tinha lido Madame Satã, comecei a anotar, e aí eu fui para os espaços na rua, mapeando, e eu falei, é preciso fazer uma popularização desse conhecimento e valorizar, porque a gente faz parte da história dessa cidade, a gente contribuiu para a construção da cultura dessa cidade e venho desenvolvendo aí. Você esteve num dos primeiros momentos do que a gente conhece hoje como movimento LGBT. O que você tem para dizer pra gente, assim, que está começando, né? Somos novos, né? Estamos começando, e o que você tem para dizer pra gente nesse momento tão difícil que a gente está vivendo? Confiar. Confiar, ter esperança e acreditar na nossa capacidade de ação política. A gente enfrentou historicamente, mesmo antes de ser chamado como homossexual, mas com a prática e com subcultura. A gente já produzia subcultura, mesmo sem ter o nome de homossexual, com outras denominações. A gente sempre resistiu. A gente resistiu à Santa Inquisição, a gente resistiu à perseguição nazista, a gente resistiu à ditadura do Estado Novo, a gente resistiu ao Riquete, em São Paulo, a gente resistiu à AIDS. Então, é acreditar na nossa capacidade, a nossa capacidade de resistir, e a gente precisa mais do que nunca acreditar. E também se voltar para a produção dos nossos intelectuais orgânicos. Eu não deixo de falar Leila Mícolis, as produções teóricas produzidas por Leila Mícolis no início dos anos 80 e por Herbert Daniel. Estimulo vocês também a pesquisarem
sobre a disciplina que vem sendo ministrada pelo Felipe Areda em Brasília, se chama Pensamento LGBT Brasileiro, que vem desenvolvendo uma abordagem bastante interessante. Vale a pena conhecer o trabalho dele. Que conheçam também o trabalho do Ramon Matheus Bortolozzi, do Acervo Bajubá. Tem a página dele na internet. Conheçam o acervo que ele vem constituindo. É isso. A nossa cultura é bastante vibrante. A gente produziu resistência e cultura e a gente continua fazendo isso. O que nos marca é a alegria e o gozo, a nossa capacidade de rir, de gozar, de produzir felicidade. Essa é a nossa marca. Bom, a gente vai colocar essas indicações que ela deu aqui embaixo para quem tiver interesse de ir pesquisar. Queria agradecer muito, foi muito bom o tour que você fez. Obrigada. Foi enriquecedor pra gente. Fala onde que as pessoas conseguem te encontrar, como que elas conseguem ficar sabendo dos outros tours. Tá. Eu tenho esse blog que eu falei, né, que esse ano está fazendo 10 anos, chama Memórias e Histórias das Homossexualidades, está hospedado no Blogspot. Tenho uma página com o mesmo nome no Facebook e tenho o meu perfil pessoal no Facebook. No Facebook eu também tenho a página Cinecicle, que é um projeto de cinema ao ar livre que eu desenvolvi aqui na cidade, que agora eu desenvolvo em Rio das Ostras, onde eu estou morando atualmente. E tenho um outro blog que é Comer de Matula, onde eu vinha fazendo comentários sobre o ativismo e a política em relação à questão de gênero e orientação sexual, que se chama Comer de Matula. É isso. A gente vai deixar tudo isso aqui embaixo, como o Renan falou. E lembra que a gente está usando a hashtag Apoie Seu Bando. E qualquer iniciativa LGBT que você tenha, você manda pra gente por DM, pela hashtag, que a gente vai divulgar no Instagram e talvez chegue aqui num link no canal também. E é isso, gente. Beijo. Valeu.